Oi gente, aqui é o Neto, esse aqui é o canal 1000 Páginas, e não é que às vezes a gente é surpreendido por um livro porque a gente estava esperando absolutamente nada por ele? Bom, então, antes de começar, aqueles recadinhos de sempre aqui do canal, não esquece de deixar seu like, seu comentário, se inscrever aqui, porque aí a gente ganha relevância dentro da plataforma e consegue levar o nosso conteúdo, o meu conteúdo, a cada vez mais pessoas. E então vamos conversar do livro de hoje que me deixou muito feliz de eu ter gostado, porque é um livro diferente. Solo Leveling é uma das maiores apostas agora pro mês de abril da editora New Pop. Ele é o livro mesmo, ele não é o manhwa que está sendo publicado aqui no Brasil impresso, né? Então ele é a edição do livro mesmo. E ele tem algumas particularidades muito interessantes que me deixaram bastante surpreso. A primeira de todas as diferenças, assim, é que, ao contrário do que eu imaginava, não é uma light novel, é só um livro mesmo. Ele é um livro que foi publicado entre 2016 e 2018, no formato online mesmo, então ele é chamado de web novel, em que o autor, que eu peço desculpas, mas eu não faço ideia de como pronuncia o nome dele, ele foi publicando isso no decorrer dos anos, só que foi um estrondoso fenômeno, e a partir daí nasceu o manhwa, né? Então o manhwa saiu adaptando os capítulos da novel, e algum tempinho depois, né, depois que ele terminou a web novel, uma editora veio e falou: amigão, vamos sentar aqui e conversar, e aí eles finalizaram em 8 tomos, né, então são 8 livros de toda a história que foi publicada online. Aí, a partir daí, ele meio que revisitou a obra, né? Tinha um editor para ajudar ele a arrumar alguns trechos. Então, essa é como se fosse uma obra definitiva da web novel do Solo Leveling. A nossa edição, né, que a New Pop está trazendo pra gente, é a edição revisada de 2019. E esse é o primeiro volume que eu li 400 e tralala páginas em 3 dias. Eu gostei muito da obra. Ele é uma fantasia urbana que eu não imaginava que fosse. Eu imaginava que fosse uma coisa meio no estilo de Sword Art Online, o que já me deixou com muito pé atrás. Se você viu o meu vídeo da novel de Sword Art Online, que tem aqui no canal, é algo que eu gosto muito do anime, porque eu vi o anime há muitos anos, então tem quase esse carinho sentimental pelo anime, mas quando eu fui reler a novel, ela é muito fraca, ela é muito ruim. Mas em Solo Leveling não, ela é uma fantasia urbana, então a gente está no mundo normal, no nosso mundo, né, dá pra dizer, só que a partir de algum momento passaram a se abrir portais e as pessoas normais passaram a ter despertar, que é quando o poder delas aflora e aí elas podem se tornar os caçadores, que nada mais é do que uma profissão regulamentada na qual os caçadores entram nesses portais, que são as chamadas masmorras, destroem os bichos que estão lá e destroem o boss daquelas masmorras. Se eles não fizerem isso, apesar do portal se fechar naturalmente depois de uma semana, os bichos eles podem vir pro nosso mundo, e as nossas armas normais de tipo revólver, metralhadora, míssil, não funcionam nesses bichos. Precisam ser armas com feitio mágico mesmo, produzida por quem já teve esse despertar e controla algum tipo de magia. Então eles têm a missão de destruir o boss, porque a partir do momento que eles destroem o boss, eles simplesmente o portal se fecha, se encerra aquela quest que eles estão fazendo. Então ele mescla esses elementos bem urbanos, assim, porque a gente tem um protagonista, que é o Sun Jinwoo, e o Jinwoo, ele meio que é um ranking E, então existe uma gradação entre os caçadores e obviamente, os portais, né? Quanto mais difícil, mais próximo ali de um ranking S, a gradação de força deles é muito alta, né? Então, o Jinwoo, que é um ranking E, numa ranking D, num portal ranking D, por exemplo, ele apanha muito, porque a diferença de poderes entre uma classe e outra, ela é muito alta, né? E esse foi o despertar dele, ele despertou como um ranking E e não tem o que ser feito. Só que tem esses elementos que, pra mim, são até mais interessantes do que essa dinâmica dos portais, que é a dinâmica econômica por trás que a gente tem na obra.
A gente tem aí guildas que compram esses itens que são obtidos nas masmorras, né? Então é bem... Qualquer pessoa que já jogou um MMORPG, na qual você pega pedaços de animais, mas acho que até Final Fantasy tem isso, que você pega aqueles pedaços de animais, né, os núcleos, você pode vender isso por muito dinheiro, então é uma profissão mesmo. Existe uma economia inteira, nesse caso aqui na Coreia, baseada nesses portais, no modo como eles vão enfrentar os portais, no que eles podem trazer desses portais, o que pode ser manufaturado. Então tem uma parte assim bem de dia a dia econômico que eu gosto bastante, que eu acho particularmente bastante interessante. Porque as preocupações do Jin-Woo, apesar dele ser um cara de ranking E, minha mãe tá doente, eu preciso pagar o hospital, eu tenho uma irmã, eu preciso pagar o aluguel pra morar, então não interessa muito que eu sou um fracote, eu tenho que fazer o mínimo pra conseguir o mínimo de dinheiro pra bancar a minha vida normal. Esse é um fator que eu particularmente achei maravilhoso dentro da obra. E aí, na primeira masmorra que a gente tá acompanhando o Jin-Woo, tem umas outras pessoas com ele, e aí ele tá lá fazendo a masmorra e descobre um caminho que leva pra uma masmorra secundária, algo que eles nunca tinham visto, e eles decidem adentrar nessa masmorra. Eu não vou entrar nos spoilers, mas tipo, coisas acontecem, e o Jin-Woo, ele meio que passa quase por um segundo despertar, que a gente vai descobrir que isso pode acontecer, uma pessoa ela pode despertar como um nível e depois ter um segundo despertar que leva ela para níveis acima. Só que no caso dele, é quase como se apenas a mente dele tivesse entrado dentro de um jogo. Ele passa a receber quests que apenas ele consegue ver. Ele passa a ter um inventário onde ele pode colocar e tirar coisas desse espaço interdimensional que só ele consegue mexer e visualizar. Ele ganha até mesmo um sistema de up de level, ele consegue subir de level. Então, conforme ele vai matando monstros, ou conforme ele vai treinando, ele ganha esse upgrade no level dele e aumentando todos os seus status. Aliás, ele ganha status e começa a distribuir pontos de status. Então, eu, por exemplo, que não sou fortão, eu posso ir lá, botar todos os pontos que eu quisesse no meu status de força e ficar saradão. Ou eu posso botar tudo nos meus status de velocidade, de percepção. São vários elementos que, quando você vai lendo a obra, você começa a entender o funcionamento dos caçadores em si, do tipo, porque tem caçadores cada vez em ranking mais altos, que eles são mais fortes, ou qualquer coisa assim. E porque o Jin-Woo, só ele vai para essas missões, só ele recebe as punições, caso ele não faça alguma coisa, e o sistema parece que conversa com ele, porque a missão ela vai atualizando conforme ele vai fazendo. Então, tipo, se acontece alguma coisa que não está previsto na missão, mas aquilo ameaça a vida dele, ele ganha um upgrade na missão de, tipo, se salva, não morra, mate o inimigo pra não morrer, elementos assim. E aí é que as coisas ficam interessantes. É muito legal a parte dele de descobrimento desses sistemas, quase como se ele tivesse pane no sistema, assim, ele consegue hackear o sistema e ele começa a se tornar muito mais forte, coisa que não é comum para os caçadores, né? Então, um caçador rank D, ele vai morrer rank D. Um B vai morrer rank B, a menos que passe pelo segundo despertar. Mas ele não, ele tem level. Ele consegue subir o level dele. Ele consegue subir os status dele. E aí tem essa parte que é muito legal de ver como que ele vai se acostumando. Graças a Deus ele é um protagonista que não é burro, ele rapidamente entende o que tá acontecendo. Tem aquele primeiro choque inicial do tipo, eu acho que eu tô alucinando essas missões e esses pop-ups que aparecem na minha frente não são reais, mas ele entende, sabe? Tipo, acontece aí 2 vezes, ele já percebeu que é algo normal, que vai acontecer sempre com ele e é isso, eu tenho que fazer alguma coisa. Então isso me deixou muito feliz, porque em 200 páginas ele tinha entrado no jogo, ele se tornou um jogador, como o próprio sistema pergunta pra ele se ele quer se tornar. Ele se tornou um jogador, ele tá entendendo as regras, ele sabe o que ele precisa fazer. E os status ele vai brincando, do tipo, força claramente é a minha força física, então vou aumentar isso. Mas e esses outros status? Se eu aumentar eles, o que vai acontecer? Por que eu devo ou não gastar meus pontos de habilidades com isso ou não? As habilidades que ele vai desenvolvendo, correr,
Fúria Assassina, tem várias coisas que ele vai adquirindo conforme ele vai ganhando experiência. Então, ele é inteligente, ele é um protagonista inteligente. Pra mim, é muito bom ele ser um protagonista inteligente, porque é muito normal em Isekai, ou mesmo no Sword Art Online, quando você é puxado para alguma outra realidade, que o protagonista ele basicamente é burro, as coisas acontecem 3 vezes seguidas com ele, ele não entende, mas o Jin-Woo, ele consegue entender, ele entra na brincadeira antes até do que eu esperava. E aí voltam aquelas outras questões que, de novo, me prendem muito à obra, que é, se só eu vejo esse sistema, se só eu tenho um sistema de upgrade de nível, se só eu vejo status, se ele é o único que tá fazendo isso, porque ele não encontra ninguém mais que consegue fazer, como é que ele vai provar que ele pode entrar em portais de níveis mais altos? Pro sistema, pra sociedade, ele é um ranking E. Ele é um ranking E, não tem o que ser feito. Então ele só pode se candidatar a portal ranking E e ranking D. E como que ele vai justificar os ganhos? Porque agora ele pode entrar em portais sozinhos, pegar diversos itens e falar, eu peguei tudo, mas como é que você prova? Você é um ranking E, você é fraco até para os rankings comparado com pessoas do mesmo ranking que você. Então tem esse elemento muito contemporâneo na obra, muito de realidade mesmo, que eu gosto bastante e que, sinceramente, eu comprei e li essa primeira edição pensando, vai ser divertidinho, mas nem sei se eu vou continuar, né? Eu não tive tanto interesse assim pelo manhwa. Até dei uma lida em algumas coisas para poder fazer o vídeo e ver as diferenças, mas é bem 1 para 1, assim. Apesar de eu achar que o manhwa não tem o charme que a escrita de Solo Leveling tem. É uma escrita bem charmosa, bem dinâmica, mas não achei que eu fosse seguir. Só que eu quero. Eu vou acabar comprando os volumes até o ponto que eu não gostar mais, vou me cansar, mas eu gostei muito, eu dei 5 estrelas pra ele, eu favoritei. Ele é uma história exatamente o que eu esperava ver de uma história onde você entra em portais e faz as coisas tipo quest, tipo MMORPG. Ele é muito superior à escrita do Sword Art Online, ele é divertido, ele é esperto, ele é dinâmico. É uma delícia ler. A leitura ela é muito gostosa. E aí a gente entra em alguns outros pontos, que foi... A New Pop é muito inteligente, porque a diagramação desse livro é uma das coisas mais gostosas que eu já vi. As letras são grandes, tem um espaçamento delicioso entre as linhas, ocupa bem a página, então, apesar dele ter esse tamanhão assustador, é um mini calhamaçozinho, ele é muito bem diagramado, então a leitura é muito confortável, é muito gostoso você ler, é muito gostoso você... Cara, rapidinho você lê 50 páginas e aí isso te anima pra ler mais 50. Os capítulos, eles são arcos bem fechadinhos entre si, né? Então, tem uns pontos lá que... eu sei que nesse capítulo, até o fim desse capítulo, alguma solução vai estar resolvida. Então, ele tem um dinamismo que ajuda muito na velocidade de leitura. E o produto final que a New Pop está lançando, diagramação, tamanho da letra, espaçamento... contribui mais ainda para uma experiência ágil, gostosa, dinâmica, então vale muito a pena, eu gostei demais. Mas meio que é isso, eu fiquei um pouco triste de não ter ilustração no Solo Leveling como Light Novel, mas eu entendo, não é uma Light Novel, mas sinto um pouquinho de falta. Mas vale muito a pena se você gosta dessas tramas que misturam, né, a realidade com coisas meio gamificadas. Vale demais. Se você gosta de Sword Art Online, eu acho que é um prato cheio e tem diferenças o suficiente para você gostar da obra, apesar de ter aqueles elementos ali que até são similares. E é isso, assim, é muito bom, eu gostei, eu espero que a New Pop lance o segundo volume logo, porque eu realmente estou ansioso para ler e não esperava nada e fui agraciado com 5 estrelas favoritado. Bom, então só lembrando, se você compra quadrinhos, mangás, acessórios, tipo plastiquinho para proteger suas edições, dá uma passada na loja do Capitão Onigiri, tá aparecendo aqui na tela e tem na descrição o cupom de desconto daqui do canal para você ganhar um descontinho na hora que você fecha a sua compra, e vale bastante a pena, tem produtos muito legais lá, tem quadrinhos excelentes lá, vale a pena dar uma olhada no que o Capitão tem lá para vender, e com desconto é mais gostoso ainda. Mas é isso, por hoje é só, de Solo Leveling é só. Não esquece de dar uma olhada nos vídeos recomendados que fica aqui do meu lado direito, se inscrever na bolinha do meu lado esquerdo para continuar acompanhando o que eu posto aqui no canal.
A gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo e tchau, tchau.